O uso de drogas, ele está presente na humanidade desde o mais remoto dos todos os tempos da história. Sempre existiu como uma espécie de elemento que fornecia à alma humana algo que prometia o tamponamento de uma falta. Muitas vezes aparecia ligado a algum ritual religioso, ou muitas das vezes como uso recreativo, que até em oposição a uma conduta religiosa, mas de sorte que ela estava presente em diversas civilizações diferentes, com culturas diferentes, o que nos faz pensar no uso da droga como algo pertinente ao ser humano, à alma humana. É uma espécie de algo que se recorre com uma finalidade de tamponar angústias, fuga de realidade, mas que vai para além da vivência social. É algo que é mais interno, é algo que é mais interior, é algo que está mais ligado à estrutura humana. É a utilização de algo que venha dar uma liga à relação entre o sujeito e o objeto, entre o eu e o outro. Isso é da ordem de uma temática mais profunda do que simplesmente aquilo que se vê na superfície, que são os conflitos sociais. Está mais ligado a como esse ser humano lida com os conflitos sociais do que a existência dos próprios conflitos sociais por si só. De forma que você vai ter um acesso, desde o tempo mais remoto da história até hoje, um acesso mais crescente às drogas. Está cada vez mais fácil o acesso a esse tipo de substância e nós verificamos, sim, um crescimento do uso e do consumo, a ponto de que nós temos, nos últimos anos, um crescimento no uso de drogas que faz com que ela saia do quadro de exceção. Ela se torna comum entre as pessoas. Com o passar do tempo, com a mudança dos tempos, com a mudança cultural, com a modernidade, isso não diminuiu, isso aumentou. O homem moderno, ligado à sua civilização e ao seu tempo, vê-se mais usuário da droga do que nos tempos remotos. Talvez pelo acesso à informação, hoje essa estatística nos revele números que antes não haviam conhecimento deles, ou simplesmente nós estamos vivendo tempos de maiores angústias e de menor humanidade. Nós estamos despreparados estruturalmente, cada vez mais, enquanto seres humanos, a lidar com as durezas da realidade. E, repito, não é sobre a dureza da realidade se tornar maior nos tempos atuais, mas sim em como interiormente nós aprendemos a lidar com elas, como nós ganhamos a capacidade de lidar com elas. A existência de uma fuga, eu não diria fuga, mas de elementos que me proporcionassem uma certa capacidade de atenuar a dureza da realidade, todos nós buscamos de alguma forma. Nós apelamos para algo que atenue a dureza da realidade. Nossa mente, a nossa psique, a nossa estrutura, a nossa alma se refugia em algo. Nós nunca conseguiríamos ter toda
a dureza da realidade nos afrontando cotidianamente e sobrevivermos a isso, né? Precisamos desse elemento que é a fantasia. Cada um cria seu próprio modo dessa maneira. E essa fantasia se deposita muitas das vezes sobre o outro. Nós acreditamos que é no outro, na relação, no vínculo com o outro, que nós encontraremos aquilo que vai tamponar essa falta, vai atenuar essa angústia. E é fácil a gente entender essa origem. Nós viemos de um mundo intrauterino que de repente sofre uma mudança bruta durante o nascimento. Nós caímos nesse mundo de uma maneira inesperada, onde tudo é tão diferente. Nós precisamos agora comer, beber, nos aquecer, respirar, tudo de uma maneira muito diferente de como ocorria no útero. E as ausências desses elementos vitais para a sobrevivência, que agora não nos vem mais pelo cordão umbilical, gera em nós uma certa sensação de aniquilação, onde a gente precisa comer para não morrer, respirar, beber, se aquecer. E isso nos choca diante da nossa incapacidade de produzir todos esses elementos. O que nos resta então? A ação do outro. Nós chegamos na fase de diferenciação entre o eu e o outro, onde a parte indivisível constitui o meu eu e tudo aquilo que não sou eu constitui-se no outro, e eu, como ser totalmente dependente, me vinculo a esse outro para que eu possa sobreviver. Esse outro que inicialmente exerce o que nós chamamos de função materna, nos proporciona o alívio das nossas angústias. É através da ação materna que nós matamos a angústia de aniquilação que nos vem da fome, da sede, do frio. E essa função materna reveste o outro de um elemento vital à nossa sobrevivência. Nós criamos aí então a fantasia de que tudo que a gente precisa para sobreviver vem do outro. E são essas fantasias de que o outro me faz feliz, o outro vai me dar a dose de afeto que me falta, o outro vai me dar aquilo que eu preciso para sobreviver. É esse outro que, internalizado na nossa psique, criado na nossa fantasia, nos faz estarmos ligados, vinculados ao grande outro, ao outro que é a própria vida, que é a própria existência, sempre crendo que esse outro nos trará aquilo que nós precisamos para sermos felizes, bem-sucedidos, e nós buscamos essa felicidade no outro. Isso é uma esperança, é uma fantasia. Seja esse outro uma pessoa, um relacionamento, ou a própria vida, ou bens, tudo que não sou eu constitui isso no outro, e esse outro agora é desejado como aquilo que vai promover o tamponamento da minha falta. É essa grande fantasia de dependência eterna do outro, até para existir enquanto sujeito, enquanto eu. Porque o que me dá a noção de eu é justamente o reconhecimento da existência de um outro que é tudo aquilo que não sou eu. É essa relação que é feita através de um vínculo que me proporciona continuar existindo com toda a dureza da realidade. Eu crio uma fantasia onde o outro é o objeto que vai me proporcionar alívio da angústia e possibilidade de sobrevivência. O que acontece para algumas pessoas? Nos parece que para algumas pessoas esse vínculo afetivo com o outro lhe é de alguma forma deficitário.
não conseguimos depositar nesse outro o objeto que eu possa me apoiar para criar a minha própria fantasia. A fantasia que aniquila a dureza da realidade. É como se esse outro, para algumas pessoas, não fosse capaz de atenuar a minha angústia e me proporcionar a esperança. De certa forma, então, eu não consigo criar um vínculo de esperança com o outro, um vínculo de sentido, um vínculo de esperança de alcançar a felicidade através do outro. Então eu não consigo ter esperança de sentido, de felicidade com a vida que é um outro, com as pessoas, com os relacionamentos sociais, com a sociedade como um todo. Me falta esse vínculo. Talvez por uma falha nas primeiras experiências entre o eu e o outro, talvez diante das incapacidades de criar ou receber os cuidados parentais que me permitiriam fantasiar de que tudo que eu preciso vem do outro, talvez a forma com que a própria estrutura psíquica desse indivíduo não lhe permitiu criar esse vínculo de fantasia em relação ao outro, é que faz com que a vida para essas pessoas cresçam sem esperança, sem sentido, sem uma expectativa de algo que possa lhe atenuar a dureza da realidade. Então não se trata agora de uma fuga, se trata da ausência do elemento que me liga ao outro, de forma a me permitir transformar o outro no objeto que me falta. É interessante isso, porque é justamente no lugar desse vínculo com o outro é que vai entrar o uso de substância. Para essas pessoas, não é o caso de uma fuga da realidade, simplesmente. Eu vou me drogar para eu ficar anestesiado em relação às dores da vida. Não, é mais do que isso. É algo que vai me possibilitar um vínculo com o outro. Se o vínculo com o outro me faz transformar o outro no objeto de onde eu possa extrair a fantasia de um gozo, o uso da droga, ela entraria nesse lugar, com o prejuízo de não me permitir criar essa fantasia. É como se fossem fantasias em pílulas, em pó, em ervas. Fantasias prontas, não elaboradas por mim, mas que são introjetadas quimicamente para me trazer não uma fuga, mas o elemento de ligação que me falta. Dessa forma, o processo psicoterapêutico, a orientação psicanalítica que se aplicaria ao uso de substâncias psicoativas seria da ordem de criar um espaço para o sujeito. E para isso precisa começar enxergando o sujeito. Esse sujeito com dificuldades de vinculação com a vida, com o outro, com a fantasia, a sua experiência com essa dor, com essa angústia, e também o seu sentimento de felicidade, de alívio que lhe é proporcionado pelo uso da substância. Esse lugar de fala que permite a amarração daquilo que de outra forma não se exprime. Dar nome àquilo que está então inominável. E quando você vai dando amarração, você vai permitindo que através da fala
haja uma ampliação do simbólico. E quanto mais o simbólico for se ampliando, maior é a capacidade de ressignificar a relação com o outro, de criar o vínculo, de elaborar e, consequentemente, menor é a necessidade do uso da substância para esse fim. Óbvio que existe toda uma dependência química que ainda há de ser trabalhada, e isso se faz quimicamente, mas a respeito da origem, daquilo que faz com que essa pessoa precise, necessite da droga para continuar existindo, ele vai sendo ressignificado nesse processo. A respeito disso, essa libertação é processual. Ele vai trazendo para si um novo sentido, uma nova fantasia que vai ganhando amarração através da palavra. É essa nova ligação com o outro que vai lhe proporcionar essa oportunidade. Esse outro que ele encontra na análise, na figura do analista, no espaço que é sobre ele próprio. E é lógico que essa construção não se dá sem a transferência. É necessário que haja um vínculo, porque a questão aqui é justamente a ausência do vínculo com o outro. E esse vínculo, como já Freud já pontuava, é o vínculo do amor. Não existe outro vínculo entre o eu e o outro, tal qual os objetos primitivos o foram, que possa dar a capacidade de introjetar um outro e utilizá-lo como objeto de desejo, onde a minha fantasia pode se montar para atenuar as durezas da realidade. Portanto, é esse vínculo transferencial baseado no sentimento do amor analítico que ocorre na análise, é o único caminho para que essa pessoa encontre, dentro de um processo terapêutico, a oportunidade de ressignificação das relações entre o eu e o outro. E à medida que isso vai sendo construído ao longo da sua vida, a droga, como forma de criar o vínculo, vai se fazendo progressivamente desnecessária. Portanto, é um trabalho, sim, bastante frutífero, que não se faz de uma hora para outra, mas com a solidez necessária para que você consiga sustentá-lo ao longo da sua vida. Uma construção que tem sustentação. E é óbvio, sempre considerando esse sujeito singular, que o tratamento para ele é único e exclusivo, não se aplica a nenhuma outra pessoa, porque as razões que faz com que ele não tenha vínculo, as razões com que ele tem um vínculo deficitário, melhor dizendo, e que leva com que ele venha tamponar isso com as drogas, são diferentes para cada indivíduo, porque a história de cada indivíduo é diferente. Dessa forma, nós tratamos aqui a toxicomania não como um problema por si só, mas ela é um sintoma. É um sintoma de outros problemas e que não estão na superfície para serem chamados de problemas de adaptação social, problemas de desigualdade social. Não. É muito mais interno do que isso. Pelo menos para muitos casos. É muito mais interno do que isso. É algo que é da ordem de uma estrutura. E por isso, mesmo pessoas com situações econômicas, sociais diferentes, podem sofrer desse mesmo mal. É com essa linguagem de amor, de escuta, de amarração,
de interpretação, de ampliação do simbólico, é que a gente vai conseguir proporcionar a essas pessoas a capacidade de produzir aquilo que lhe falta e que, a partir dessa produção, fica desnecessário a aquisição por meios externos, que seriam as drogas. Fique à vontade para deixar aqui nos comentários as suas perguntas, suas opiniões, as suas contribuições são sempre muito bem-vindas aqui no canal. E se você se interessa por este assunto ou outros assuntos de psicanálise, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe. Será um prazer ter você aqui com a gente.